Olá, bem-vindo ao canal de História 7 Minutos e neste vídeo vou apresentar um pequeno resumo sobre direita e esquerda. Bom, os termos direita e esquerda surgiram no início da Revolução Francesa, quando o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para discutir lá as questões econômicas pelas quais a França estava passando, né, a crise da França. Lembrando que a França era governada por uma monarquia absolutista, na qual quem comandava era o rei Luís XVI, e sua sociedade estava dividida em três partes, né, que eram chamados de Estado, três estados. No topo da pirâmide estava o primeiro estado, que representava o clero, a Igreja Católica. Abaixo do clero estava o segundo estado, que representava a nobreza. E o terceiro estado era formado pelo povo, né? Não era um estado homogêneo. O terceiro estado era formado por vários grupos, pela pequena, média e alta burguesia, pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos, pelos profissionais liberais e por uma massa de desempregados que eram chamados de sans-culottes. Entre maio e junho de 1789, os representantes dos três estados se reuniram na Assembleia dos Estados Gerais, no Palácio de Versalhes. À direita do parlamento concentraram-se os deputados girondinos, representantes da alta burguesia. Os girondinos eram chamados assim porque a maioria deles vinha de uma região chamada Gironda, na França, uma região muito rica. Então, os girondinos não queriam grandes mudanças e também eles tentavam barrar a participação popular nas questões políticas. Portanto, os girondinos representavam as pessoas ricas naquele contexto. À esquerda do parlamento concentraram-se os deputados chamados jacobinos, que representavam o terceiro estado, a parte mais pobre do terceiro estado, né? Representavam os trabalhadores e os pobres de um modo geral. Queriam mudanças radicais. Os jacobinos eram chamados assim porque esses deputados se encontravam num bar chamado Mosteiro dos Jacobinos, que havia sido um mosteiro e depois foi transformado em bar, né? Então lá eles se encontravam e ficavam discutindo as ideias iluministas. Por isso eram chamados de jacobinos e queriam mudanças radicais. Bom, no centro do parlamento concentrou-se um grupo que foi denominado de planície ou pântano. Era um grupo que não tinha uma posição política e ideológica definida, mudava de posição de acordo com os acontecimentos, muito parecido com o que temos hoje na nossa política chamada de centrão. No século XX, com a Revolução Russa de 1917, a Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria, essas duas ideologias se definiram. A direita ligada ao capitalismo e a esquerda ligada ao socialismo. A direita pode ser dividida em conservadora e liberal. A parte conservadora da direita é chamada de extrema direita. A parte liberal é chamada de direita moderada. A esquerda também pode ser dividida em marxistas e fabiano. Os marxistas são os radicais, estão mais ligados à extrema esquerda. Os fabianos são os moderados, né, defensores do estado de bem-estar social. Bom, mas como essas ideologias entendem a sociedade e a economia? Em linhas gerais, a direita ela preza pela eficiência e pela liberdade. A direita aceita a desigualdade e acredita que ela é natural e que o Estado, o governo, não deve fazer muita coisa para mudar isso, ou não deve fazer nada para mudar isso. A direita acredita que a desigualdade deve ser combatida com a caridade ou com a iniciativa individual. Por isso a direita critica tanto o assistencialismo. A direita defende a participação mínima do Estado. A direita acredita que quem deve gerenciar a economia é o mercado. Bom, a direita não se preocupa com os assuntos das minorias e acredita que esses assuntos das minorias não devem ser pautados nas escolas. Eles consideram isso como doutrinação. Basta você ver aí o caso dos ideologia de gênero, né, do movimento feminista, o LGBT. Bom, já a esquerda prioriza a igualdade. A esquerda acredita que a desigualdade é um fenômeno social, não é um fenômeno natural. E deve ser combatida através da igualdade de oportunidades para todos.
Sendo assim, cabe ao Estado, ao governo, proteger as pessoas. E para fazer isso, são cobrados inúmeros impostos. A esquerda defende que o Estado gerencie a economia e contenha os abusos do mercado. Bom, no âmbito social, diferente da direita, uma das características da esquerda é lutar pelos direitos das minorias. A esquerda defende que se deve aprender desde cedo a respeitar as diferenças, a respeitar as minorias. Acredita que deve-se educar as crianças a entenderem que as pessoas são diferentes como indivíduos, mas iguais em seus direitos como seres humanos. Bom, é necessário ressaltar aqui que esses conceitos de direita, esquerda, conservador, liberal mudaram muito desde a sua criação e que hoje a linha entre eles é muito tênue. Bom, com o passar dos anos, essa divisão entre direita e esquerda foi ficando muito mais complexa, pois novas demandas e interesses foram surgindo. Foi necessária a criação de novas divisões para explicar os diferentes partidos e suas reivindicações. As mais utilizadas são extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita, extrema-direita. Além disso, existem outros subgrupos. Na esquerda, por exemplo, os progressistas, ambientalistas, social-democratas, sociais-liberais, libertários socialistas, comunistas e anarquistas. Já na direita podemos encontrar os capitalistas, os liberais, neoliberais, conservadores, econômicos liberais, anarcocapitalistas, neoconservadores, monarquistas e nacionalistas. Olha quantos grupos você pode se encaixar aí em um deles de acordo com a sua realidade e com o seu entendimento. Bom, esse foi só um pequeno resumo sobre as diferenças entre direita e esquerda. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar na descrição do vídeo três links, na verdade, que são bem legais, que vão falar com mais detalhe sobre essas ideologias. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Eu costumo responder os comentários aí no vídeo, as críticas. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.